Eu te saúdo com a paz do Senhor, lição número 13 da classe de adultos do primeiro trimestre de 2026, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Aproveita a oportunidade, se inscreve aqui no canal, fique comigo até o final. Se você gostar, você deixa o seu like também. Aproveita para deixar o seu comentário, eu te darei as respostas do Revisando o Conteúdo e algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula de hoje. Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Há uma questão interessante sobre o ensinai. Na lição de hoje nós vamos falar acerca do ensinar, a importância do ensinar. Verdade prática, a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. A leitura bíblica em classe está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 11 ao 13, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3. Os hinos sugeridos, 124, 243 e 313. Não é por nada não, mas eu acredito que seja a primeira vez que eu vejo esse hino 243 na sugestão da escola bíblica. Eu não tenho lembrança, 30 anos na escola bíblica dominical, não tenho nenhuma lembrança desse hino 243. Você por acaso tem lembranças realmente? Ele já aconteceu alguma vez ser sugerido? Eu, sinceramente, estou surpreso. Embora eu tenha ficado 30 anos na escola dominical, mas houve algumas escolas que eu precisei não ir, né? Que eu estava trabalhando. Então pode ser que dessas vezes que eu não fui, né, por motivos de trabalho, talvez tenha sido sugerido, mas eu realmente estou muito surpreso de ter sido sugerido. Introdução. Essa lição visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Então, em suma, nós vamos estudar acerca da igreja ser sustentada, guiada e enviada pela Santíssima Trindade. Nós veremos que a importância da Trindade no conjunto da salvação. A Trindade e o plano redentor, eleitos segundo a presciência do Pai. Presciência é uma palavra que eu gosto muito, né? Inclusive, você já observou que eu uso muito a presciência, eu gosto muito da palavra. O termo presciência significa conhecer de antemão. Aponta para o conhecimento prévio de Deus que sabe de todas as coisas antes delas acontecerem. Assim, Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que iriam crer e perseverar em Cristo. Presciência, como aqui já fala sobre conhecer de antemão, eu gosto de dizer que presciência é a ciência de saber o que vem depois. Ou seja, o Senhor nunca é pego de surpresa, ele sabe o que vem depois. Quando acontece alguma coisa, antes de acontecer, ele sabe o que vem depois. Entretanto, observe aqui que Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que iriam crer. Muitas vezes as pessoas falam acerca da predestinação e para mim a eleição e a predestinação elas caminham junto, porque a eleição é quando uma pessoa é eleita, a predestinação é o predestino que aquela pessoa tem após ser eleita. É igual o presidente do Brasil. Quando um presidente do Brasil é eleito, ele sai da sua residência onde ele mora e vai para Brasília. Por quê? Porque como ele está eleito, agora ele tem um predestino, uma predestinação. Qual é a sua predestinação? Brasília. É o seu destino, o seu predestino. Então, qual é o predestino do crente? É o céu. Então, nós somos predestinados ao céu porque nós somos eleitos. E por que nós somos eleitos? Não é que Deus coloque um para a perdição e outro para a salvação. Não é isso que o texto está nos dizendo. O que o texto está dizendo é que Deus sabe quem vai crer e quem não vai crer na questão do Filho. Então, o Senhor Deus, ele sabe quem vai crer e quem não vai crer. Existe uma questão curiosa, não sei se acontece na sua igreja ou se aconteceu, mas quando eu era menino, eu ouvia muito uma expressão que dizia o seguinte: quando uma pessoa aceitava Cristo como Salvador, as pessoas diziam, né? Senhor, escreve o nome dela no livro da vida. Bom, o nome, antes daquela pessoa aceitar Cristo como Salvador, já está ou não está no livro. Por quê? Porque Deus sabe quem vai aceitar de todo o coração e vai permanecer até o fim, e quem não vai. Então, quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, independente da nossa oração, se a gente vai orar para... Geralmente as pessoas oram, né? Para que Deus coloque o nome no livro da vida, mas o nome já está lá,
se ela já realmente for permanecer até o fim, porque Deus sabe da presciência, ou o nome dela não estará. Por quê? Porque Deus sabe que ela não permanecerá. Então é interessante observar que predestinação, né, que é um predestino, para mim ela caminha de mãos dadas com a eleição. Não é dizer que Deus vai levar um para a perdição e o outro para a salvação. Não é isso, até porque Atos 10:34 e aos Romanos 2:11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. E Tiago também fala a mesma coisa, que Deus também não faz acepção de pessoas. Se Deus está escolhendo um para a perdição e outro para a salvação, então Ele está fazendo a acepção de pessoas. Por isso, eu não creio na predestinação, no sentido de que Deus vai escolher um para a perdição e o outro para a salvação. Redimidos pelo sangue de Cristo. A igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Nela, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos, segundo a presciência do Pai e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele nos deu a salvação, porque o seu sangue verteu. Jesus morreu e o seu sangue nos deu o quê? Exatamente isso, vida eterna. Portanto, a igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Por quê? Porque foi o Filho quem morreu na cruz do Calvário por nós. Nela, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, o Senhor sabe quem vai e quem não vai ser salvo. É uma questão que abre muito espaço, e nós devemos preencher as brechas nesse sentido. Deixar claro que Deus, de maneira nenhuma, vai optar, esse aqui vai ser salvo, aquele não vai ser salvo. Deus não vai escolher, mas Ele sabe quem vai e quem não vai. Santificados pelo Espírito Santo. Sem a ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição humana. É o Espírito que a vivifica, purifica e conduz em conformidade com Cristo. Você já observou que alguns cultos é apenas uma reunião de pessoas? É só um ajuntamento de pessoas? Aqui nessa questão da igreja, por exemplo, que muitas pessoas inclusive dizem, né, que igreja vem de eclésia, o que não é eclésia, é eclesia, e dizem que quer dizer tirados para fora. Isso não é verdade. Eclesia ou eclésia, como você quiser chamar, é de fato uma palavra grega e significa assembleia ou reunião. Então você vê que aqui nessa assembleia, né, nessa eclesia, nessa reunião da igreja, muitas vezes o que acontece é um ajuntamento de pessoas. E por que eu digo que é um ajuntamento de pessoas? É só uma questão, como colocou aqui, uma instituição humana. Porque o Espírito não está. A Bíblia diz que aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas às vezes o Espírito quer dizer, mas as pessoas não querem ouvir. Ou o Espírito nem tem mais espaço, como nós vemos lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando ali na igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora da igreja. Como Jesus estava do lado de fora da igreja, e Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, então se Jesus está do lado de fora da igreja, consequentemente Deus e o Espírito Santo também estavam. Ou seja, era uma igreja que talvez até falasse no nome de Jesus, talvez até falasse dos dons espirituais, talvez falasse de tudo, mas não vivia a plenitude. Portanto, viviam de portas fechadas para Deus. As portas da igreja estavam fechadas para o Senhor. Não é muito diferente hoje. Muitas igrejas hoje no Brasil tem às vezes até o nome de Jesus lá no nome da igreja, nas fachadas e tal, mas o Espírito está muito longe. Então o Espírito ali não vai trazer uma vivificação para a igreja, uma purificação, não vai conduzir a Cristo. Por quê? Porque ele não está, não tem espaço para ele. Então, infelizmente, nós vivemos um evangelho hoje, né? Quero crer que a sua igreja, certamente a sua igreja não é assim, porque se fosse assim você não estaria aqui comigo. Inclusive eu agradeço a sua audiência aqui, porque se a sua igreja fosse uma igreja que não desse espaço para o Espírito, você também não iria buscar a palavra, você não iria buscar conhecimento da escola bíblica dominical. Por isso eu posso dizer com segurança que a sua igreja é uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque você tem o desejo de conhecer a palavra. Então o Espírito é ele quem vivifica, é ele quem purifica e conduz em Cristo em conformidade. Em outras palavras, como eu gosto de dizer,
O Espírito Santo ele é o motor da igreja. Se você tiver um carro na sua garagem, pode ser o carro mais bonito e mais caro que existir. Se você arrancar o motor dele, para onde que ele te leva? Para lugar nenhum. É assim também é a igreja sem o Espírito Santo. A igreja não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é o motor da igreja, ele que move a igreja, ele que impulsiona a igreja. Nada que nós fazemos na igreja em prol do reino nós conseguimos fazer por nós mesmos. Tudo é o Espírito Santo que nos vivifica, que nos dá ousadia, que nos guia, que nos santifica, que nos impulsiona a fazer. De nós mesmos nós não fazemos nada. Sinopse: o Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo, a salvação é uma obra trinitária. A igreja é a comunhão com a Trindade. A Escritura admoesta os crentes a zelar pelo amor que Deus tem por nós, o amor que temos por Ele e o amor que devemos aos irmãos. Observe que aqui nós falamos aqui da comunhão com o Pai. Então a Escritura demonstra que os crentes a zelar pelo amor que Deus tem por nós. Ou seja, nós devemos zelar pelo amor que Deus tem por nós. O Senhor ele tem um zelo muito grande pela sua igreja. Há alguns casos, eu falei algo para um grupo de jovens há algum tempo, há cerca de um ano mais ou menos, ou talvez um pouco mais, uns 2 anos e meio. Eu falei uma coisa muito pesada para os jovens. Eu falei o seguinte: você quer conhecer o Deus que você serve? Não ouça a pregação do Evangelho. Não ouça o ensinamento da palavra da Escola Bíblica Dominical. Você quer realmente conhecer o Deus que você serve? Você abre um vídeo de um satanista e vai ver o que ele vai te dizer. Vai ver uma obra de bruxaria que você vai ver, uma pessoa que já foi, né, desse meio. Não que a pessoa que é, mas um ex-bruxo, um ex-pai de santo e coisas desse tipo. E você vai ver o Deus que você serve. Você verá que o zelo de Deus pela igreja e pelos crentes é tão profunda que até esse servo ou essa serva morta, o Senhor guarda. Ninguém toca num ungido do Senhor, num servo de Deus, numa serva de Deus, mesmo depois de morta ou depois de morto. Deus não deixa, Deus não permite. Agora, é só pensar, se Deus faz isso, Deus tem esse zelo por sua igreja, por aqueles que são seus servos e suas servas, depois que eles já morreram, imagine enquanto essa pessoa está viva. Vê o caso de Eliseu, por exemplo. Há algo extraordinário quando colocaram um corpo junto aos ossos de Eliseu. O que aconteceu? Exatamente isso, o corpo reviveu. Olha o zelo que o Senhor tem. Olha o zelo que o Senhor tem. Então eu falei isso para eles, eles ficaram bem assustados. Porque às vezes nós falamos, ensinamos a palavra, falamos, pregamos, vivemos no poder do Espírito Santo, mas parece que nós vivemos numa bolha. Parece que você só está falando isso porque você é crente. Eu queria ver se você não fosse. Quer conhecer um crente, um Deus verdadeiro que você serve? Quero. Escuta um ex-satanista, um ex-pai de santo, um ex-bruxo, que você vai ver o que eles falam, os relatos dele e o quanto Deus cuida dos seus. Agora, por outro lado, qual o amor que eu tenho por Deus? O que eu faço por Ele? O que eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por mim? Então, há uma necessidade nossa também de nós termos amor pelo Pai. Como é que eu tenho amor pelo Pai? Indo à igreja, indo na sua casa. Salmo 122, 1 nos diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então vamos à casa do Senhor, vamos nos alegrar com Ele, vamos glorificar o seu santo e poderoso nome. Então observe que há um zelo aqui, um zelo de ir para a casa do Pai. Existe também a questão de viver uma vida de oração, de jejum, de estar desviado do pecado, né? Se desviar do pecado. Isso demonstra o quê? Comunhão com o Pai. E se você tem comunhão com o Pai, você não quer fazer nada que entristeça ao Senhor. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o oposto disso. Então o que você faz? Você sabe que o pecado ofende a santidade de Deus, então você se afasta do pecado. Então observe que o Senhor quer ter uma comunhão contigo. O que você faz? Você ora ao Senhor, porque o Senhor já tem comunhão contigo. Agora basta saber se você tem comunhão com Ele. O Senhor sempre quer ter comunhão conosco, sempre. Agora depende se eu quero ou não, né? Comunhão com o Filho. Assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura,
pois está em Cristo. Hoje é requisito essencial para essa dádiva. É impossível possuir vida eterna sem ter comunhão com Cristo. Comunhão é ter algo em comum, partilhar dos mesmos pensamentos, das mesmas atitudes, né? Nesse sentido. Então, como é que eu tenho comunhão com o Filho? Né? Para ter a vida eterna. A mesma coisa que eu faço para ter comunhão com o Pai. Glorificar a Deus, aceitar a Cristo como Salvador, ter uma vida de arrependimento pelos meus pecados, viver uma vida de fé ao Senhor. Eu creio no Senhor. Porque eu tenho fé. Na verdade, eu gosto mais do termo ter fé em Cristo. Por quê? Porque acreditar, você acredita em muita coisa. Agora, colocar a sua fé, você só deve colocar a sua fé em Jesus. Acreditar eu acredito em muitas coisas. Acredito em muitas coisas. Mas a minha fé não está nessas coisas. A minha fé precisa estar no Senhor Jesus. Então, por quê? Porque foi Ele quem me salvou. Foi Ele quem morreu na cruz do Calvário para que eu venha ter vida eterna. Comunhão com o Espírito. O Espírito é quem promove a unidade do corpo de Cristo. A comunhão com Ele nos insere na dimensão espiritual, onde há reconciliação, perdão e cooperação. Viver uma vida no Espírito não é uma tarefa fácil. Sejamos razoáveis. Sermos servos do Senhor, servas do Senhor, é algo extremamente difícil. Esse negócio não é fácil, não. Agora você vê que para ter comunhão com o Espírito, para quê? Para ele nos inserir na dimensão espiritual. E o que tem nessa dimensão espiritual? Reconciliação. Você tem se reconciliado com o seu irmão, com a sua irmã? Tem se reconciliado com seu pai, com a sua mãe, com sua avó, com seu avô? Ou com aquela pessoa, aquele seu vizinho? As pessoas só fazem isso se tiverem em comunhão com o Espírito. Também tem a questão do perdão. Perdão, há uma questão muito importante sobre o perdão que está em Mateus capítulo 6, versículo 15. Jesus disse que aquele que não perdoar, o Pai não perdoará. Ora, e o que isso significa? Significa o seguinte na prática. Se uma pessoa não perdoa a outra, essa pessoa que não perdoa não será perdoado pelo Pai. Logo, não entrará nas mansões celestiais. Por quê? Porque a falta de perdão é pecado, e pecado não entra no céu. Então, a questão do perdão ela é tão séria, mas ela é tão séria, que muitas pessoas padecerão naquele dia, na perdição eterna, pelo simples fato de não ter perdoado. Existem casos difíceis de perdoar? Claro que existe. Existem muitos casos que é muito difícil de perdoar. Mas, independente das circunstâncias, nós devemos fazer o quê? Perdoar o nosso irmão, a nossa irmã que nos ofendeu, que nos caluniou, né? Ou o vizinho. Nós devemos viver uma vida de perdão e também de cooperação, um com o outro. O Evangelho não é competição. O Evangelho é cooperação. Você não está aqui para competir comigo e eu também não estou aqui para competir com você. Nós estamos juntos por uma cooperação, para um melhor andamento do reino. Sinopse: a igreja é sustentada pelo amor do Pai, pela graça do Filho e pela comunhão do Espírito. A igreja é enviada pela Trindade. A missão dada pelo Pai. A Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. A origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós vemos lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que Deus quer que todas as pessoas, todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se arrependam dos seus pecados. Essa é a vontade do Pai. Então, o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos enviou como igreja para quê? Para pregar as boas novas. Para quê? Para que essas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós devemos, a missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. Então, qual é o grande papel da igreja? É a escola bíblica dominical? Não. É importante? É, mas não é esse o ponto principal.
É ir aos cultos de doutrina? Também não. Ou nos cultos públicos? Não. Participar da ceia? Não. O principal papel da igreja é a evangelização. É claro que a escola dominical é importante, participar da ceia é muito importante, até porque nós estaremos fazendo em memória de Cristo. Tudo é importante dentro da igreja. Entretanto, a igreja precisa despertar cada dia mais para a questão de missões. Missões é o oxigênio da igreja. Assim como o Espírito Santo é o motor da igreja, e sem ele a igreja não anda, assim também é a evangelização. A igreja que não evangeliza, ela vai morrer. Ah, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ah, não? Mateus 16, 18, né? Bom, é importante notarmos, já falei aqui em outras oportunidades, a porta é um instrumento de defesa e não de ataque. O que a Bíblia diz lá em Mateus 16, 18 é que é as portas do inferno que não vão resistir à pressão da igreja. Ou seja, não é o inferno que vem contra a igreja, é a igreja que vai contra o inferno. Então, observe que nesse sentido, nós vemos que a igreja ela precisa estar a cada dia caminhando para missões. Por quê? Porque à medida que uma igreja não faz evangelismo, não evangeliza, não tem essa missão, não pratica essa missão na prática. Qual é a prática desse negócio? O que acontecerá com essa igreja? Essa igreja ela vai ficando velha. E à medida que a igreja vai ficando velha, as pessoas vão partindo para a eternidade, outras vão mudando de estado, e essa igreja vai diminuindo o número de membros, até que vai ter uma hora que não vai ter ninguém. Por quê? Porque a igreja não respira missões, a igreja não evangeliza, a igreja precisa evangelizar. Isso é o grande marco, né, do Senhor. Jesus falou lá em Marcos, né, 16, 15, né, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós devemos continuar ministrando o evangelho em missões. Nós devemos continuar pregando a palavra do Senhor e evangelizando as nações. O Filho comissiona seus discípulos. A tarefa da grande comissão é uma ordenança proclamadora e um mandado educacional. É responsabilidade da igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus. Eu vou falar aqui sobre a questão, né, lá aos Romanos, capítulo 12, versículo 6, né? Se é dedicação, então haja dedicação e ensino. Nós devemos ensinar a palavra de Deus. Um ensino da palavra, por exemplo, trazendo uma questão aqui bem prática, uma pessoa, não é Mateus, não é o Romanos 12, 6, não. Será que deve ser o 7? É o 7. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aos Romanos 12, 7. Observe que ensinar, por exemplo, uma pessoa, independente da forma que ela foi, por exemplo, um profissional, se uma pessoa é um professor de matemática, por exemplo, por que ele é um professor de matemática? Porque alguém ensinou matemática para ele. Aí você vai pensar assim, mas isso é óbvio. É verdade. Assim também somos nós. A única forma de nós termos bons obreiros e principalmente bons cristãos é ensinando a palavra. Nós devemos ensinar a palavra, e não é ensinar de qualquer maneira, não é uma montoeira de ensino, é uma qualificação. O que eu quero dizer para você é, você terá um médico. Qual é a diferença do médico e do doutor? A ideia aqui é igual, um é médico e outro é doutor, é a mesma coisa, né? Aparentemente sim, mas a diferença é que o doutor ele tem um ensino da medicina mais aprofundado, ele tem doutorado. Por isso ele é doutor. Ele tem mais profundidade na medicina. O médico ele tem muito conhecimento na medicina. Ele tem muito, mas o doutor tem mais. Então, em questão de qualificação, qual é a qualificação do obreiro hoje na casa do Senhor? Qual é a qualificação? Será que ele está realmente qualificado para ensinar? Ou será que ele não aprendeu bem? É importante o ensinamento da palavra, tanto na questão das crianças, dos jovens, adolescentes, mas principalmente também na questão dos obreiros, dos homens da igreja, que são aqueles que vão ensinar, aqueles que vão pregar. Por quê? Porque como é que eu vou ensinar alguém se eu não aprendi? Então a igreja hoje ela precisa ter uma qualificação. Por que eu digo isso? Porque hoje um artista, por exemplo, aqui eu não vou falar contra o artista, não é a questão do artista ou do influencer digital, não é nada disso.
É só para você compreender a colocação que eu quero dizer. Quando um grande influenciador hoje aceita Cristo como Salvador, ou um ator, uma atriz, ou um ator, ele aceita Cristo como Salvador, em menos de 6 meses ele já é pastor. Em 6 meses ele conseguiu aprender o básico do Evangelho? Não, ele não conseguiu. Mas por que ele vai ser pastor? Ah, porque ele é bom ator, porque ele é um influenciador, ele tem fama, ele tem sucesso, então ele é carismático. Ser carismático ou ter sucesso, ter fama, não qualifica ninguém a ser pastor. O que qualifica, só tem duas coisas que qualificam um pastor para ser pastor. Primeiro é o chamado, ele tem que ser chamado por Deus. Em primeiro lugar é isso aí é inegociável. Ele precisa ser chamado por Deus. E qual é o segundo ponto? Instrução, ele precisa ser instruído na palavra. Ele precisa ser uma pessoa instruída na palavra. Mas como nós vemos hoje, muitos pastores hoje no Brasil não têm nenhuma qualificação no Evangelho. Não é uma pessoa estruturada na palavra. Muitas vezes não tem nem a vida cheia do Espírito. Anda muitas vezes de qualquer forma. Conheço pastores que só misericórdia. Só Jesus na causa. Então nós devemos qualificar obreiros. Devemos qualificar cristãos. Como é que eu qualifico um cristão? Como é que eu qualifico um obreiro? Ensinando a palavra. Nós devemos ensinar a palavra. E isso cabe a quem? Isso cabe, de modo geral, ao pastor. Isso é uma questão do pastor. O pastor que ensina. É o pastor quem vai ensinar, vai instruir. Isso aí é o melhor. É claro que nem todo pastor tem esse chamado de ser mestre, né? Nem todo pastor tem esse chamado. Mas o pastor não tendo esse chamado e tendo uma outra pessoa com a qualificação de mestre, uma pessoa qualificada na palavra, então sim, essa pessoa pode ensinar outra pessoa. Eu digo isso porque o mestre, ele é diferente de pastor. Existe pastor que é mestre. Inclusive eu tenho um amigo que ele é pastor e é mestre. É bom mestre e é bom pastor. Uma vez eu perguntei para ele, qual é o mais difícil, ser pastor ou ser mestre? Ele com sua cabeça não conseguiu me responder. Ele falou, os dois é muito difícil. Mas vejamos, quando uma pessoa, ela realmente é uma pessoa instruída na palavra, ela vai ensinar outra pessoa na palavra. Então é extremamente importante o ensino da palavra na escola bíblica dominical, nos cultos de doutrina, independendo das circunstâncias. Algumas igrejas, por exemplo, têm reunião de ministério, né? Então existe ali somente o ministério que fica ali, né? O diácono, o presbítero, evangelista e pastor e missionário. Então ali existe uma pessoa que vai qualificá-los. Tem algumas igrejas que têm isso, outras igrejas têm formação de obreiros, né? Então isso é importante ter, é muito importante. Para quê? Para que nós venhamos ter cristãos instruídos na palavra. O Espírito capacita e envia. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Ele é quem dá poder e ousadia para testemunhar de Cristo. Quando você fala de algum amigo, você pode testemunhar desse amigo. Por quê? Porque você convive muito com ele. Então você sabe o que ele faz e o que ele deixa de fazer. Então você pode falar, olha, essa pessoa é uma pessoa confiável, é meu amigo, é confiável, é isso, é aquilo. Por quê? Porque você tem essa questão de ter comunhão com ele, você conhece, vai na casa dele, ele vem na sua, então vocês se conhecem bem. Na questão espiritual é algo parecido que a igreja faz. Por quê? Porque para nós testemunharmos de Cristo, o que nós temos que ter? A capacitação do Espírito. Por quê? Porque o Espírito nos revela quem é o Senhor. Então, com a ousadia do Espírito, nós vamos falar para as pessoas quem é o Cristo. Por quê? Porque nós temos ousadia do Espírito. Então, o Espírito ele nos dá essa ousadia, essa capacidade de testemunhar quem é o Senhor Jesus. Observe que o Senhor, ele quer e deseja que todos nós sejamos o quê? Missionários e missionárias. E nós devemos continuar pregando a palavra. Mas como é que eu vou ensinar a palavra, testemunhar de Cristo, se eu não conheço a Cristo? Eu só conheço a Cristo através do Espírito. Mas eu não tenho comunhão com o Espírito, como é que eu vou testificar de alguém que eu não conheço? Então nós devemos continuar firmes no propósito de ter comunhão com o Espírito Santo, ter comunhão com Deus, ter comunhão com o Filho. Para que nós venhamos testificar de uma forma prática, direta, espiritual, com ousadia quem é o Senhor Jesus, que assim as pessoas irão aceitar a Cristo como Salvador.
Sinopse: a missão da igreja é trinitária. O Pai envia, o Filho comissiona e o Espírito capacita. Conclusão: a Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir seu papel no mundo com poder e fidelidade. O Evangelho de Cristo não é somente de palavra, é também de poder. E nós só teremos como testificar do poder se nós estivermos com ousadia no Espírito. Nós vamos pregar a palavra com ousadia, então com ousadia no Espírito as coisas acontecerão. Portanto, a igreja ela é uma instituição trinitária. Ela é chamada para cumprir seu papel no mundo. Qual é esse papel no mundo? De evangelizar, de fazer as coisas com fidelidade, com amor ao próximo, com poder, que nós venhamos continuar fazendo assim, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas. Revisando o conteúdo, número 1, a obediência e a purificação continua. Número 2, o amor de Deus. Número 3, pelo Espírito Santo. Número 4, a igreja, corpo de Cristo. Número 5, uma confissão pública da fé na obra redentora da Trindade. Eu quero agradecer a você por estar comigo mais nesse trimestre. Quero agradecer também a você que tem orado pela minha vida. Eu fui acometido de um probleminha na minha vista direita e tenho ido ao médico, ao oftalmologista e tudo mais, mas eu sei que eu melhorei bastante, né? Se você me acompanha, viu que eu realmente melhorei bastante a minha leitura. Ainda não estou 100%, estou uns 90%, graças a Deus curado por suas orações. Porque eu sei que, embora eu tenha sido muito bem atendido pelos médicos, mas eu sei que, na verdade, a minha questão, na minha visão, é o Senhor que está operando. Não é um homem. Não é um homem. Tanto não é um homem que o oftalmologista me passaram uma série de colírios para eu usar e eu não usei. Eu falei, não, Senhor, eu não vou continuar usando. Por quê? Porque eu estava usando e não resolvia. Eu falei, vou parar de usar. Coloquei a fé no Senhor, parei de usar o colírio e realmente a visão tem melhorado bastante. Como eu disse, ainda não está 100%, mas melhorou bastante. Somente tem um colírio que eu ainda vou continuar a usar, porque esse eu sei que realmente é preciso, porque fala sobre a questão da pressão do olho. Eu estou com um probleminha de pressão no olho também, então eu não vou, nesse sentido, eu não vou deixar de usar o meu colírio, porque eu sei que esse realmente, os outros eram somente para lubrificar, mas eu entendo que o próprio colírio de pressão ele já vai fazer isso. Mas eu já tenho um tempo, eu tenho algumas semanas que eu não uso nenhum colírio no meu olho. E desde quando eu não estou usando colírio, minha vista tem melhorado muito para a honra e glória do nome do Senhor, que é uma resposta das vossas orações. Eu agradeço a você que tem orado por mim. Que Deus e Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê no próximo trimestre, se Deus quiser. Tchau, fica na paz.